algo profundo en la palabra del Señor y hoy nosotros vamos a ver algo tremendo, hermano. Dios hace cosas maravillosas y cuando Él comienza su obra, cuando Él comienza a obrar, Él va a terminar su obra, va a completar, porque Él es fiel. Amén. Filipenses 1:6 habla de isso. E vamos começar rapidamente já a ojear nossa Bíblia. Há alguns textos que vamos ler. E Pablo escreveu uma carta aos hermanos de Filipos. E allá ele puso uma parte que me toca o coração, me llena o coração. Porque diz 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, hablando a los hermanos, él dijo así: mira, yo estoy persuadido, estoy seguro, tengo la seguridad, la certeza de decir que el que comenzó va a perfeccionar esa obra. El abuelo de mi esposa, uma pessoa que me ajudou no começo do ministério, e ele me disse uma coisa: mira, Jorge, quando uma pessoa se convierte, vas a ver e já vas a ver a direção que Deus vai dar a ela. Parece que a conversão, quando se entende o evangelho, também já há uma direção de Deus de onde vas a ser usado por Deus em tu vida. E eu depois estava lendo essa parte e disse assim: é verdade. Ele que começou vai perfeccionar. Começamos mais ou menos, mas um dia vamos estar perfeitos diante de Deus. Aquilo que isso quer dizer? Processo, irmão. Tempo. Paciência, perseverança. Pero Deus completa a sua obra. Primeira carta de Juan, capítulo 1, verso 4, diz a mesma coisa. De uma maneira, para mim, melhor. Juan, quando ele escreve aos hermanos, ele diz assim: estas coisas os escrevo para que vuestro gozo seja completo. Juan já vai dar outro aspecto. Aquilo que Juan disse: assim como nos alegramos a alegria da salvação, pero vai chegar o momento que essa alegria vai ser completa. Ayer hablé sobre el gozo de pasar por tribulaciones. No da gusto. Pero Pablo dijo: podemos nos alegrar con las tribulaciones. Pero hoy yo quiero concluir diciendo: nosotros un día vamos a tener gozo completo. Va a ser lleno, hermano. No solo el sufrimiento, mas la alegría de las victorias. Cuando él va a escribir más algumas partes sobre esse gozo completo, e inclusive Juan 17, não vamos a ler, pero Juan 17, na oração de Jesus, diz, ele habla em sua oração exatamente isso: Senhor, que eles tenham gozo completo. Ou seja, se nós já somos alegres por ter a Jesus em nosso coração, há algo a mais todavia que Jesus orou e quer que tanto os discípulos daquele entonces como nós hoje tenhamos uma alegria completa, um gozo completo. Então há uma atmosfera muito maior de lo que nós pensamos. Há muito mais para nós. Então, meu desejo nessa manhã é que tenhamos essa expectativa: eu quero mais. Eu necessito mais. Eu lhe pido mais. Quero todo. ¿Por quê? Se Deus nos dá todo, por que ter solamente um pouco? ¿Por que solo migajas? ¿Por que não todo? Amém? Os hermanos nos tratam muito bem. E sempre a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, café de la mañana, la mesa está llena. Pero se eu não levanto minha mão e tomo allá essa galleta, se eu não sirvo o café, a leite, se eu não tomo
aquele chanchito tão rico está aí a minha disposição, é meu. Os hermanos dijeron, comam de todo. Pão caseiro hoje à manhã, calentito. Eu podia mirar, ver aquele pão tão hermoso, pero tenho que partir e tomar minha fatia del pão. E isso é o que Deus quer de nós. E sua oração foi que seja completa sua alegria. Que Deus complete essa manhã sua alegria. Para mostrar nesse processo, irmão, como eu disse que é um processo, e como Ele é fiel, Ele vai completar. Vamos a ler a Bíblia em Ezequiel 37. E acá Deus me deu uma direção de palavra tão rica. E esta palavra podes usar, pensar, crer em tu vida espiritual, a vida da igreja, ou que se tu está começando um trabalho, tu queres ter tua própria empresa, qualquer projeto, comece a ver isso, o que Deus vai revelar. Capítulo 37 de Ezequiel. El valle de los huesos secos. Quando o pastor Eduardo estava falando, a terra seca, que necessita da lluvia, do Espírito Santo. E como eu prometi, o viernes, nosso irmão Wilson estava falando do Espírito Santo, que estava sobre as águas. Eu hoje quero completar esse pensamento. E disse assim: La mano de Jehová vino sobre mim, me levou en el Espírito de Jehová, e me puso en meio de um valle que estava lleno de huesos. Me hizo passar cerca de eles, a seu alrededor. E vi que eram muitíssimos sobre a face del campo. E por cierto, secos em gran maneira. Me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirão esses huesos? Eu lhe respondi: Senhor Jehová, tu lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estes huesos e diles: Huesos secos, oíd palavra de Jehová. Assim ha dicho Jehová, el Senhor, a esses huesos: Eu hago entrar espírito em vosotros e vivireis. Pondré tendones em vosotros, harei que a carne subra sobre vosotros, e cobrirei de piel, e pondrei em vosotros espírito, e vivireis, e sabereis que eu sou Jehová. Profetizei, pues, como me foi mandado, e mientras eu profetizava, se oyó um estruendo, houve um temblor, e os huesos se juntaram, cada hueso com seu hueso. Eu mirei, los tendones sobre ellos, subiu a carne e quedaram cubiertos por la piel, pero não havia en ellos espírito. Me dijo: Profetiza al espírito, profetiza, hijo de hombre, e di al espírito: Assim ha dicho Jehová, el Senhor: Espírito, vem de los quatro vientos e sopla sobre esses muertos, e vivirão. Profetizei como me havia mandado, e entrou espírito en ellos, e vivieron e se pusieron em pé. Era um exército grande em extremo. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos esses huesos são a casa de Israel. Eles dizem: Nuestros huesos se secaram, pereció nossa esperança, estamos totalmente destruídos. Portanto, profetiza e diles: Assim ha dicho Jehová el Senhor: Eu abro vuestro sepulcro por el mío, e harei subir de vuestra sepultura, e os traerei a la tierra de Israel, e sabrás que eu sou Jehová, quando abra vuestros sepulcros, e os sacre de vuestra sepultura, pueblo mío, pondrei mi espírito em vosotros, e vivireis, e os estabelecerei em vuestra tierra, e sabreis que eu, Jehová, le dije, e eu lo hice, dice Jehová. É uma visão um pouco rara. Deus toma o profeta e le leva a um vale. E le muestra então um vale lleno de huesos. Huesos secos. En el meio del campo. E é algo interessante que esse vale era um vale conhecido. Vocês vão ver como Deus faz a coisa. Leva o profeta allá, lhe hace caminhar entre os huesos e alrededor, para que mire bem. Eu começo a ver aquilo que Deus quer dizer-nos. Muitas vezes nós queremos huir de la circunstância, de las coisas,
Pero lo que Dios nos hace, nos lleva allá otra vez. Se aí houve algum problema, vuelva allá. Vamos começar outra vez. E Deus lhe pergunta ao profeta, depois que ele mirou bem, ele disse assim: são muitos huesos e estão muito secos. Ele comprovou. Em nossa vida, muitas vezes é necessário que nós entendamos que está seco. Como é difícil o homem, muitas vezes, se engana a si mesmo, dizendo assim: não, está bem, tranquilo. Não é fé. Muitas vezes é huir de las circunstâncias. Pero Deus lhe levou allá e lhe perguntou: e aí, profeta? Muito seco. Solo isso. E aí Deus lhe faz a pergunta: vivirão esses huesos? Uma pergunta para nós também esta manhã. Esta circunstância pode viver? Pode cambiar? Há solução? O profeta como nós eu me pongo no lugar do profeta lá, eu ia mirar e dizer: bueno, Senhor, solo tu sabes. Llega o momento delante de Deus que não temos a capacidade de proferir essa palavra de fé e dizer: Senhor, esses ossos vão viver. Não, o profeta foi sincero, como nós muitas vezes temos que ser. Tu lo sabes, Senhor. Não tenho nem como dizer-te, Deus. Tu lo sabes. Llega momento em nossa vida, vida da igreja, vida de tu empresa, de tu família, que tem que baixar a cabeça e dizer: Senhor, solo tu sabes, Senhor. Agora, não sei. Não sei o que dizer. E aqui está o profeta, então. E o que me pareceu interessante, hermano, é que houve dois momentos da profecia. Deus, primeiro, no primeiro verso, aí na direção, assim, bueno, assim vai ocorrer. Deus lhe descreveu ao profeta todo como ia ser o processo. E nós podemos entender essas coisas. Deus falou, vai ser. Deus lhe explicou ao profeta, só que ele tinha que falar. Ele tinha que proferir. Ele tinha que profetizar. Ele tinha que dizer a palavra. Então, entendeu completamente, pero Deus disse assim: andate a los huesos e profetiza a los huesos. Então, a primeira profecia a los huesos. Increíble, mira aquilo que quando ele profetizei, pues, como me foi mandado, e mientras eu profetizava, se oyó um estruendo. Então não foi depois, mientras ele começou a profetizar, um estruendo, um temblor, começou um movimento naquele lugar. Essa palavra, hermano, que eu estou trazendo, tudo começa com uma organização. Deus vai fazer uma obra grande, mas ele precisa que as coisas estejam em seu lugar. Os huesos começaram a juntar-se um com o outro. Se juntaram. Cada hueso em seu lugar. Quando a igreja começa a crescer, quando as coisas vão indo a seu lugar, cada um em seu lugar, hueso com hueso, se organiza. Que hermoso, tanto o pastor Eduardo como pastor Euclides, quando se liga à casa do Senhor, 7 anos, já é um templo. A igreja está aqui, já é um coral, há cantantes, há gente, cada um cumprindo sua função. Deus começa e diz: Ele é um Deus de ordem. A terra estava vazia, desorganizada, mas chegou o momento que Deus hizo uma organização e criou os céus e a terra. O que nosso irmão Wilson estava predicando, ele disse assim que o Espírito de Deus estava sobre a face da água, pairava lá, e aí Deus começou uma obra, organizando todas as coisas. O processo, então, hermano, começa com osso, cada osso com seu osso. Depois tendones. Depois carne. Por fim, piel. Ordem.
pouco a pouco. Eu penso que allá estava o profeta profetizando. Eu já passei por isso como pastor e eu creio que meus companheiros vão dizer a mesma coisa. Muitas vezes nós começamos na obra e começamos a proclamar a palavra do Senhor, começamos a predicar e parece que as coisas não estão ocorrendo. De a pouco vem um estruendo, algo ocorre e nós nos llenamos de coragem, aí profetizamos mais, falamos mais. E Deus vai fazendo as coisas e nós vamos seguindo falando. Eu creio que esse profeta, então, delas dúvidas que ele tinha, de a pouco ele começa a profetizar e as coisas começam a cumprir-se, começam a organizar-se. E eu creio que ele, verdade? Eu creio que ele começou aí a saltar e a profetizar mais. Viva o eso, levanta-te o eso. E assim todos os huesos, tendones, carne, piel, todo se quedou coberto. Aqui, pero não havia espírito em ele. Em todas as coisas, irmãos, há momento de organização, de deixar todas as coisas arregladas. Temos que fazer muitas coisas para, com ordem, levantar todas as coisas. Pero há algo especial. O profeta viu todo isto e ele podia haver quedado contente e assim, mira, que lindo a obra que Deus hizo, pero não havia vida. Falta espírito. Falta espírito. E aí Deus vem ao profeta e lhe diz assim: agora profetiza a este corpo. Não é mais hueso seco. No processo de la restauração que Deus está fazendo, Ele começa a dizer: bueno, parte está hecho, pero falta espírito. Então se profetiza o espírito agora. E quando liga na segunda profecia, ele disse uma palavra importante para nós: ven de los quatro vientos, ó Espírito. E aqui nós vamos ver muitas coisas importantes. E quando ele profetiza, então ocorre tudo isso e se llena um grande exército, em extremo grande. Assim que a primeira profecia a los huesos, na segunda profecia a essa estrutura, esse corpo sem vida. Hermanos, en processo de Deus, de nosso crescimento, Deus usa seus mensageiros. Deus usa pessoas. Ele usa circunstâncias e pessoas de maneira, de tanto que nos ama, Ele envia. Imagínate que uma pessoa como Cornélio, um centurião romano, ele estava lá, tinha sua devoção a Deus, mas não conhecia a Deus completamente. Del cielo Deus lhe mira esse homem, preocupa-se com esse homem, ele diz assim: vou enviar mi mensageiro allá. Envia um ángel, o ángel lhe disse: allá em la calle, nessa direção, vas a encontrar o homem que te vai dizer o que necessitas. Allá em la outra casa, lejos do lugar, está Pedro orando e Deus lhe habla a Pedro. Pedro, depois de dar-lhe uma visão, eu não quero tomar muito tempo com isso, pero Deus lhe disse: Pedro, lo que eu santifiquei, não torne imundo vós. Vão venir homens para buscar-te, vaya com eles. Assim que Pedro se foi com eles, lhe levam allá, e Pedro, eu mirei uma vez e comecei a ler e disse assim: que atrevido Pedro, porque Pedro está allá na casa de um homem, e a primeira palavra que Pedro pronuncia, pode ler em el hecho, 10, 11, pode ler lá que Pedro começa a dizer assim: você sabe que para mim é uma vergonha, uma ofensa estar na casa de uma pessoa que não é judia. Que forma linda de começar a evangelizar, verdade? Uma forma hermosa. E ele começa, e Pedro vai hablando, hasta que chega na parte, e diz assim: e que en el nombre de Jesús sea predicado o evangelho para a salvação. E neste momento, Deus intervém, envia seu Espírito, são bautizados com o Espírito Santo.
Y Pedro se admira, hasta sobre los gentiles viene el Espíritu Santo. Había sido. Ustedes imaginem entonces todo ese proceso que Dios tiene que hacer para que, pero envió mensajero allá. Él y su casa fueron salvados. Entonces Dios envía a sus mensajeros. ¿Cuál es el mensaje de Dios que estoy predicando hoy? Es de una reorganización, restauración, resurrección. Algo Dios está haciendo nuevo y Él precisa poner en orden para que crezca, para que llene, para que se forme un gran ejército. ¿Qué es lo que necesita? Una obra. Profetiza sobre los huesos se organizan. Ahora profetiza el Espíritu y eles vêm de 4 ventos e vai llenar. Hay una cosa que es interesante, hermanos, que no solamente el pecado. Muchas veces podemos decir, mira, está seco porque pecó. Puede ser, es cierto. Pero dejar de tener comunión con Dios, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregar, no tener intimidad con Dios, da sequía. No se aproximar de Dios, no se acercar de Dios, día após día, hay seca. Nosotros vamos secando. ¿Alguien ya probó eso? Mañana voy en el culto, esta semana no. Mañana oro. No hace par, no hace falta. Entonces, isso tudo nos aleja de Deus e seca nossa vida espiritual. Importante, entonces, en el mensaje de pensar que no solamente el pecado, pero dejar de hacer lo que tenemos que hacer, es error también. Muchas cosas, entonces, importantes, hermano. Lo que más me impresiona es que dejar de congregar se pierde muchas bendiciones. Dejar de orar se pierde muchas bendiciones. Dejar de leer la Biblia se pierde bendiciones. Y la peor cosa que puede ocurrir con nosotros en esto de la comunión con Dios, se pierde la esperanza. ¿Qué es lo que quiere decir perder la esperanza? Yo no tengo una visión positiva del futuro. Eu começo a ter dúvida de lo que vai ocorrer com minha vida, minha família, minha empresa, minha igreja, quando eu perdo a esperança. É minha confiança em Deus no futuro. Minha intimidade com Deus, como descuidada, me dá falta de esperança. Então, isso é muito importante, o que estamos nesses dias aproveitando, nesse 7º ano do aniversário da igreja, de acordar-nos de que quanto mais cerca do Senhor, muito mais bendição, muito mais esperança, muitas experiências delante de Deus que nos vão ajudar no futuro. Que quando se levanta em problema, temos experiências com Deus, como foi predicado ayer. Isso é importante. E o que mais me agrada no Evangelho, por isso eu sou predicador do Evangelho, é que nosso Deus é misericordioso. Ele conhece nossa estrutura. Sabe que somos polvo. Não nos olvida. Usa sua misericórdia. Eu, como predicador, tenho que dizer que muitas vezes Deus me usou poderosamente, aunque eu não estava preparado. Gente necessitava escuchar a palavra do Senhor. E eu me acuerdo que uma vez Deus me usou poderosamente. E um irmão disse assim: pero hermano, que palavra, que bendição. E allá em meu coração eu disse assim: graças, Senhor, por tu graça e misericórdia. Porque nessa vez é só o teu Espírito. Não foi minha preparação, não foi meu estudo, não. Tu has hecho uma obra de graça e misericórdia. Deus é assim, irmão. Então, é muito importante. Agora, temos que entender, irmãos, que esta obra é solo de Deus. Solo Deus pode cambiar essa situação. Chega o momento, como estamos vendo o testemunho de nossa irmã, solo Deus.
A medicina tem limite. Tem limite. E eu estou ajudando alguns. Hice um trabalho de psicologia no hospital de nossa cidade e atendo assim e dou apoio a pessoas que trabalham no hospital. E há algo muito tremendo que é a impotência frente a algumas enfermidades. Há pessoas que creem que vão fazer de todo que a pessoa se vai melhorar, mas há limites na medicina. Isso causa um problema tão grande nas pessoas porque elas são impotentes e não sabem mais o que fazer. Em meio disso, nós levamos a palavra de Deus, ensinamos, ajudamos, e como isso nos ajuda a ver, dependemos de Deus. Deus é maior. Então, se tudo é possível, Deus faz coisa maravilhosa e Ele usa a obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas também Deus usa os profetas. Deus usa as pessoas. Há líderes que estão sobre ti. Deus usa os profetas. Vamos ler 2 Crônicas 20, verso 20. Josafá estava em um momento de uma luta, de um enfrentamento militar. Vem o profeta e lhe profetiza, ele diz assim: não, essa luta não é para vós. Deus vai batalhar e vocês vão só alabar ao Senhor. E acá depois há uma palavra tremenda, 2 Crônicas 20, verso 20. Quando levantaram-se por la manhã, saíram ao deserto de Tecoa. Mientras eles saíam, Josafá, puesto em pé, dijo: oídme, Judá, e habitantes de Jerusalém, crede em Jeová e vuestro Deus, e estareis seguros. Creed em seus profetas e sereis prosperados. En el medio de la crise se levanta el rey y dice: crean en Jehová, Ele vai bendecir a vida de vocês. E Ele enviou o profeta: creiam nesses profetas, porque vocês vão prosperar. Como Deus faz para crescermos, irmãos? Ele usa pessoas, seus mensageiros, os pastores, os obreiros, as pessoas que trabalham para tu crescimento, para tu bem. Quando Deus quer falar, Ele usa um profeta e diz assim: decile, orar por ele, proclama a palavra e Deus te hace crescer. Deus põe pessoas sobre nós para que podamos crescer, irmãos. Deus usa seus mensageiros. Quando nós abrimos nossos ombros, nosso coração a Deus para que Ele haga sua obra, Ele usa pessoas para te edificar, para te ajudar, para levar a palavra correta no momento correto. Muitas vezes tivemos experiência de chegar ao momento certo, irmão. Era aquele momento em que tu ligou allá, proclamou a palavra e a pessoa estava esperando. Era a minha última oportunidade. Graças porque viniste. Eu me emociono muito porque Deus tem uma graça, uma misericórdia tão grande que nos usa de uma maneira, irmãos, e é crucial, irmãos. É muerte ou vida, é cielo ou inferno. Tremenda a palavra de Deus que de la muerte saca a vida, e mesmo do inferno arrebata de allá e leva ao cielo uma pessoa. Usa as pessoas. Então, como é importante, irmão. Agora, vamos dizer de uma maneira distinta agora. Vamos cambiar o nome desse vale. Hermano, para mim, não é vale de los huesos secos, é vale de los milagros. É vale de bendição. Deus toma o profeta, ele leva ali no meio daquele vale e Deus lhe pergunta. Pero começam na obra de restauração, de renovação, naquele mesmo vale. Era um lugar de uma batalha perdida. Soldados israelitas pereceram na batalha. Era uma experiência de derrota. E eu me emociono porque podes ver como Deus faz as coisas. Tu viste uma derrota uma vez, tu viste um problema. Aí se criou um trauma. Esse trauma trabalha em nós de uma maneira que quizá nos saque, nos roube bendições.
Parece que quando nos acordamos dessas coisas, ou miramos hacia allá, e estamos agarrados, presos, por uma desgraça que ocorreu no passado. Há 8 anos atrás, meu irmão morreu em França, tive que viajar allá, e foi um transtorno terrível para minha família, meus padres, e muitos se enfermaram. Tivemos que trabalhar 2 anos para que houvesse uma regra em nossa família. Pero algo incrível ocorreu este ano. Depois de 8 anos, em um momento allá, me vino outra vez a recordação de todo isso e tristeza, um sentimento raro assim, depois de 8 anos, como que revivendo essas coisas. E hoje supe notícia essa madrugada, minha sobrinha, que era muito apegada a meu irmão, se quedou outra vez com depressão e está internada. Hoje, essa madrugada, le internaram, porque estava acordando de 8 anos atrás, essa mesma tragédia, da morte de minha irmã. Eu disse, que coisa, muitas vezes mira que isso passou há tantos anos. ¿Por que daña tanto as pessoas? Hermano, que é o que Deus hace? Trajo outra vez o profeta en meio de esta batalha perdida e começa a dizer-lhe, profeta, esses vão viver. De la muerte vou sacar a vida. Vou a cambiar esse vale, não vai ser mais conhecido como muerte, mas de vida, de transformação, de crescimento, de bendição. Essas questões do passado nos cegam nossa mente. Nos quedamos atrapados de uma maneira que não conseguimos ver mais. Então Deus começa uma sanidade justamente ali onde houve derrota. Mira em tu vida. Mira em tu vida se não foi assim. Problema, vuelve allá. Miren uma coisa, um exemplo. Pedro conheceu a Jesus como pescador. Acá em uma cidade de pescadores, né? Então Pedro estava lá, consertando suas redes, e Deus começa a usar Jesus de uma maneira tremenda, e Jesus ensinando em la playa. Parece que consigo ver na cena, Jesus ensinando, e Pedro está aí cerca escutando. De a pouco Jesus mira a Pedro, profundamente em seu olho. Ele disse, Pedro, vamos pescar. E Pedro disse assim, toda a noite tentei pescar nada, irmão. Pero se tu disse. E aí Jesus disse, vamos entrar mais no fundo. E Jesus disse, tira tu rede. Quando Pedro tira a rede, lleno de pescado. Quando Pedro consegue sacar a rede da água, Pedro disse assim, aparte de mim, sou eu um pecador. Em outras palavras, que queres comigo? Eu não tenho nenhuma condição, sou pecador. Se ele baixou a cabeça, se arrodilhou. E Jesus, não temas, de hoje em diante, vas ser pescador de homens. Eu te vou usar. Eu te vou usar. 3 anos se passaram, Jesus morreu na cruz, e agora há uma notícia. Pedro, Jesus ressuscitou e quer encontrar-te, Pedro. Pedro pergunta, onde Jesus quer encontrar-me? Eu tenho vergonha. Eu lhe neguei. Pero ele me dijo especificamente, ele ama a los apóstolos, a Pedro também. Onde Jesus vai estar? Allá en la playa. Entonces Pedro se va al mismo lugar. De a pouco Jesus aparece. E eles estão tentando olhar de alguma maneira, esperando Jesus, e eu não tive uma ideia. Mientras Jesus não se manifestava, eu não tive uma ideia. Vamos pescar. Depois de 3 anos, todos disseram, vamos. É difícil dizer para um pescador, verdade?
Aí está o agua, aí tem red, tem barco, e diz assim, não pode pescar. Proibido. Que difícil, né? Vamos tentar comprar um pescado para comer, pero agora não se pode, ¿verdad? Pescar. Hay uma proibição nesse tempo, né? Que difícil mirar o água, mirar o pescado, pero não pode echar na rede. Pero as pessoas estavam lá e disseram, vamos pescar. E aí quando disse, todo salta dentro do barco, intento pescar e não pescam nada. A mesma situação. De a pouco alguém mira lejos na praia, alguém faz uma pergunta, ¿hay pescado? ¿Pescaram algo? E disse, não, nada. E aí, de alguma maneira, Pedro entendeu. Tirar a rede à direita. E aí Pedro disse, é o Senhor. É Jesus. Solo pode ser Jesus na praia. Há 3 anos, eu escutei ele dizer a mesma coisa. Há 3 anos ele me chamou e me mandou tirar a rede. É ele. Diz que Pedro não suportou mais, se echou na água e se foi junto a Jesus. E Jesus disse, Pedro, tu me amas? Aleluia. E aí Jesus contesta, Pedro, eu não cambiei minha ideia contigo, eu sou fiel. Aleluia. Apacenta minhas ovelhas. Se tu trabalho, Pedro. Então, ocorre isso com nós, que Deus nos leva ao mesmo lugar para falar conosco. Quizá alguém está aqui hoje e Deus está dizendo exatamente, eu te trago outra vez para dizer-te, é hora de volver a ter esperança. Aleluia. Nada está perdido. Pode começar tudo outra vez. Quando Deus lhe dá essa segunda profecia, ele disse, vem de los 4 vientos o Espírito. Quando diz 4 na Bíblia, sempre é a totalidade. Os 4 cantos da terra, os 4 ventos, as 4 estações, sempre habla de la totalidade, de la plenitude. E isso nos ensina algo tremendo, que quando Deus vai fazer uma obra, Ele hace completa, irmão. É todo. Quando Ele diz todo, é todo, irmão. Não queda nada. Ele vai ser todo. Ele começou, ele vai perfeccionar, ele vai chegar ao final, que vai ter todo. Se hoje temos um pouco, agarre-se esse pouco, pero sepa, vai haver mais. Há mais. Não é só isso. De los 4 vientos, vocês sabem que havia 4 ventos. Um deles, vento leste, oeste, nordeste, norte e sul. É um pouco distinto o vento em terras israelitas, então alguns ventos para nós são ao revés, é pensar que está em outra parte do mundo. Então o vento leste, o primeiro vento, é o vento que se levanta do deserto allá, vento caliente. Então o processo de restauração que Deus ia fazer, Ele ia usar os 4 ventos. Deus vai fazer uma obra em tu vida, Ele já está fazendo, e Ele vai usar de los 4 ventos. E isso é algo tremendo, que quando eu comecei a entender aquilo que ocorre, há momentos em nossa vida que sopra o vento caliente, vento leste, vento do deserto. Há coisas humanas, projetos humanos, amistade, relacionamentos que não são da vontade de Deus. Há tantas coisas que nós fazemos que é necessário que seja queimado. É o vento que quita muitas coisas de tu vida. É um vento que vai sacando o que não é de Deus. Deus envia esse vento, hace secar, queimar algumas coisas, e podemos dizer que é um vento de pérdidas, um vento caliente que vai queimando, vai sacando. Oséias 13, verso 15, Oséias vai dizer sobre isso. Vamos ver ali, Oséias 13 e verso 15. Aunque frutifique entre seus irmãos, vendrá o vento del este, o vento de Jehová, que sube del deserto, e se secará su manancial, e se agotará su fuente. Ele despojará o tesouro de todas as suas
preciosas alhajas. Ou seja, que Oséias profetizando disse assim: olha, pode ser que resultou em algo, mas vai chegar o momento que as coisas vão começar a queimar, perder, e o que não é de Deus se queima, irmão. Se queima. Então, no processo que Deus está dando vida, que Deus está dando crescimento, há pérdidas. Não te preocupe com as pérdidas, irmão. Vai chegar um momento que esse vento vai cambiar. Israel estava como escravo no Egito, e Deus usou também este mesmo vento do este para a salvação. Diz que vino de uma maneira que Israel se quedou entre montanhas, frente ao mar, e a sua espalda venia Faraó com o exército egípcio. Pero clamaram ao Senhor, e aquela noite, toda a noite, soplou o vento del este, vento caliente, secou as águas. E Israel passou por aquele momento. Este vento também salva. Quizá justamente nesse momento mais crucial, Deus envia seu vento e Ele começa a salvar-te. Ele começa a abrir um novo caminho para que tu pueda entrar na terra prometida. O vento leste cambia por el vento del oeste. E esse vento é um vento de bendição, irmão. Vino o vento caliente que queimou todo. E aí Deus pode enviar sua lluvia. O vento oeste, allá é o que traz a lluvia. Antes de sembrar, começava aquela lluvia no vento oeste. Quando ventava do oeste, a gente dizia: vai chover. Não há tempo de ler Lucas 12:54, mas Jesus disse assim: vocês sabem que quando venta do oeste, vai vir lluvia. Vai começar a sembrança. É interessante, hermanos, que na vida, na experiência de Elias, 3 anos e meio la seca. E Elias habla com Acabe: apúrate, porque choveu, a irmã cantou esse hino, choveu uma nuvem como uma pequena mano, vai vir uma grande lluvia. Está começando o vento do oeste, vai vir lluvia, vai começar outra vez o sembradío e a cosecha. Todas as coisas vão começar a marchar agora. Deus envia um vento, esse vento que vem também do oeste, ele começa a dar-te nova esperança. Vento que traz bendição. Vento do norte. O vento do norte é o que del inverno, vento frio, congela. Pero este vento traz purificação. Ezequiel 1, verso 4, o profeta Ezequiel tem uma grande visão de Deus, que Deus enviou o vento sur, que vino de uma maneira tremenda, e que houve uma grande visão. É um vento que te traz uma nova forma de ver a vida. Purifica a tua vida e começa a ver melhor. Como eu estou apressurando assim, eu quero ligar ao momento que depois do inverno, Mara, minha esposa, e minha hija se acostumbraram de muitos anos a que eu digo uma frase, uma palavra. Eu tenho uma costumbre. E eu digo assim: este inverno vai passar. Em nossa vida há um momento del vento leste que queima, há um momento del vento oeste que traz lluvia, há um momento del vento sur que traz o inverno, pero há um momento que cambia o vento e vem primavera, irmão. Vem o melhor momento de tu vida. Deus envia esse vento também. É um processo, irmão. Nosso crescimento é um processo. E quando Deus falou, o profeta disse: vem de los 4 ventos espírito e sopla sobre essas vidas. É a mesma palavra em que Deus, quando criou o ser humano, le formou do povo da terra, soplou em sua narina, em seu nariz, sopro de vida. É a mesma maneira. Deus se formou outra vez e agora Ele está soplando seu vento sobre a tua vida. Vai soplando. Pablo passou por um momento difícil de naufrágio, em que viram ventos huracanados, terrível foi a situação que Pablo viveu no mar, pero chegou o momento que Pablo escreveu allá em Atos, está escrito isso, em Hechos disse isso, em que
cambió el viento y viene un viento suave, viento de primavera, que calmó la tempestad. Em nuestra vida há momentos também, irmão, de que nós disfrutamos das bendições de Deus. Como temos que fazer isso, irmão? E eu concluo essa palavra dizendo algo simples. Temos que viver cada momento. Se é momento de perda, o Senhor vai fazer algo melhor. Quando começa a chover, temos que sembrar. Temos que echar a semilha. Quando viene o frio, deixa Deus purificar tu vida. Agora, quando viene a primavera, o vento sur, disfruta de las bendiciones de Deus. Te alegra. Hace fiesta. Que bendição que os hermanos aqui pensaram. São 7 anos de la igreja. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos fazer fiesta. Grandes coisas o Senhor ha hecho por nós. Por isso estamos contentos. Por isso estamos alegres. Não pode ser que tu vivas uma vida de sofrimento, tribulações, e quando Deus te dá bendições, desfrútalo, irmão. Se alabamos a Deus quando estamos sofrendo, muito mais quando estamos em paz. Há um mês atrás, estávamos preparando a casa para a fiesta de 80 anos de minha suegra. E eu estava lá no campo. E temos uma casa quinta, uma casa maior. E começamos a arreglar ali e invitamos minha suegra, então vai ser sua... Ela não teve fiesta de 15 anos, tinha algo no coração que queria uma fiesta. E assim hicimos uma festa para ela, com 80 anos. Vocês necessitam ver a alegria de minha suegra. Se isso é algo de bueno para minha suegra, foi esta festa. Então, possivelmente eu vou estar salvado, ¿verdad? O Senhor me vai receber no cielo, ¿verdad? Com um galardão, ¿verdad? Tratei bem a minha suegra, uma vez na vida, ¿eh? Por lo menos. Uma vez eu reí com minha suegra e disse assim: minha suegra, vós sois um prejuízo em minha vida, minha suegra. Me causa problema, dolor terrível. E ela se assustou. ¿Por quê, mi yerno? É porque sou demasiado buena para mim. Não puedo falar mal de vós. Que terrível, suegra. Me quedo mal, suegra. A gente reclama de la suegra, eu não puedo. Que vou dizer a gente? Vós me ama demasiado, suegra. Assim que eu hago muita broma, temos uma boa amistade mesmo, mas se isso olhar. E quando estava com minha esposa, minha senhora, arreglando a casa, nós paramos um momento e digo assim: mira como são as coisas. Quando éramos jovens e nos conhecíamos no seminário, tínhamos um projeto. Queríamos construir uma casa grande para abrigar missioneiros, pastores, obreiros, quando estão cansados, necessitam descansar. Hicimos uma casa com muitas peças e há uma missioneira que se jubilou e vive em la capital de nosso departamento e invitamos essa missioneira. Então ela quedou com nós, allá ela descansa. Então me quedei com minha esposa e começamos a mirar e dizer: mira como Deus faz a coisa. Anos passaram. Depois de tantos anos, mais de 30 anos, aí está na casa. Pero essa casa não é um lugar comum, irmão. O abuelo de la esposa, homem de Deus, pioneiro no lugar, a convertir-se. Ele tinha um desejo, vocês imaginem esse desejo há 70 anos atrás. Ele queria evangelizar, queria ser missioneiro, não pudo, tinha muitos filhos. E isso começou a angustiar-lhe o coração, e um dia ele dobrou a rodilha em la calle, em la ruta de nossas tierras allá. Ele dobrou a rodilha e hizo uma oração a Deus. Ele pediu: Deus, não tenho condições de cumprir este ministério, pero se queres, passa a mi descendência esta visão. Anos passaram. Minha esposa, a nieta mais vieja dele, a primeira nieta. Eu le conheci no seminário, casamos,
Fuimos enviados ao Paraguai, estuvimos 15 anos. Mientras estavam ali no Paraguai, uma vez vinimos para uma convenção em Brasil, e eu trago a 3 pastores paraguaios, e lhe dije a eles, vamos junto a nosso abuelo, vamos falar com ele. É servo de Deus, está viejo, mas eu quero apresentar a eles. Aí vem o abuelo subindo com seu coche na ruta, na calle, e eu estou bajando com meu coche. E nos encontramos na calle, bem na ruta. Allá justamente onde o abuelo doblou suas rodillas, no mesmo lugar. Deus le dijo al abuelo, 50 anos depois, tu descendência está no Paraguai. Eu aceitei a oração. Ele começou a orar, nos levou a sua casa e ele me contou a história. O papá de minha senhora queria vender parte de sua terra, seu terreno todo. E nós fizemos um esforço, comprei uma parte da terra de meu suegro. Por um ano estava no Paraguai, tinha que voltar a Brasil. E ali combinamos, trabalhamos com minha esposa e disse assim, mira, vamos ver o abuelo. Chegamos allá. O abuelo queria vender parte de seu terreno. E eu lhe dije a ela, vamos comprar. Porque há uma marca, há um sinal. Há algo que diz, este lugar, onde o abuelo dobrou a rodilha, compramos para nós. É nossa terra. Ali está edificada uma casa. E é uma casa de descanso. Hacíamos reuniões com a igreja. Hacíamos cultos, retiros espirituais. Pero allá nós descansamos. E renovamos nossa esperança. O Senhor cumpre sua palavra. Ele é fiel. E quando começou a obra, Ele vai até o fim. Perfecciona a obra. Então, aí quando estavam preparando para minha suegra a festa, eu lhe dije a minha esposa, Deus cumpriu tudo. Temos a casa. Temos o terreno. Como é bom desfrutar das bendições de Deus. Se alguém vê hoje aquela casa construída, vai dizer, pero não sabe o sofrimento desses 35 anos para chegar allá. Pero temos. E eu lhe dije a minha esposa, a hora que temos, vamos desfrutar. E essa venida acá em 33, para mim, era justamente isso. Depois de construir, vamos começar a viajar. Vamos começar a fazer a obra de Deus. Vamos fazer. E acá Deus está cumprindo outra vez. Estou em Uruguai. Porque Deus é bueno. Fiel, que cumpre sua palavra. Que envia seu Espírito de los 4 cantos de la tierra. E hace sua obra. Restaura. Reorganiza. Renova. É uma bendição, irmão. Se tu supiera que essas pérdidas que tu vistes é só parte do processo, não é o fim, é o começo. Vai vir outros ventos, irmão. Não é só o vento que queima, é vento que traz lluvia. É vento que purifica, é vento que traz também o momento de gozo e alegria. Deus trabalha de todas as maneiras, porque Ele quer perfeccionar sua obra. Ele quer completar. Deixa Deus completar. Deixa Deus completar.